Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal de Artes. Hoje vamos pintar uma orquídea lilás a pedido de Lúcia Aguiar. Então, bora pintar? Eu já passei clareador e vou preencher essa folha com o verde abacate. Vou usar também o verde pinheiro, puxando para o lado esquerdo, varrendo a tinta, né, espalhando para a beirada. Do outro lado, eu vou colocar o erva doce, bem encostadinho ao verde pinheiro, e vou puxar também, trazendo ele mais para perto da ponta da folha, dos lados, na lateral da folha. Agora, vou passar o verde pinheiro na beirada do lado esquerdo e na beirada do lado direito. Vou passar bem passadinho e esfumar. Puxando bem o lado do verde pinheiro. Agora eu vou usar o pântano para escurecer um pouquinho mais. E um pouquinho do erva doce aqui desse outro lado, do lado esquerdo, né? Pra tá iluminando, porque ela tem os dois lados escuros. Iluminar mais aqui. E assim está pronta a nossa folha da orquídea Cattleya. Agora eu vou passar clareador e estarei passando também como cor de base o lilás em duas dessas pétalas que tá aí. E volto já com elas preenchidas pra gente dar continuidade. Agora que já preenchi, a câmera está balançando um pouquinho, mas a gente vai se acertando. Eu vou usar a cor violeta como sombra. Vai ter sombra aqui, porque as outras duas pétalas vai estar por cima dessa sépala. Então, eu escureço onde está pegando a sombra das outras pétalas. Faço alguns riscadinhos, né? A gente puxa e levanta o pincel para ficar riscado. Tem que ser risco bem fininhos. Levanta, coloca e levanta. Também aqui, porque é por debaixo da parte a parte de cima da orquídea. Então, aqui tem duas partes fazendo sombra. Então, ela leva mais violeta. Esse risco não tá bem tirado, porque eu fui fazê-lo e não sou boa com tirar risco. Ele ficou meio torto e até o botão era para baixo e eu pus para cima. Preenchendo aí, né, outra pétala de lilás e também já vou passar o violeta. Fazendo a mesma coisa, puxando para ficar bem fininhos os risquinhos. Que tem várias qualidades e algumas têm alguns risquinhos. Dando continuidade, eu vou iluminar com branco, mas vocês podem estar usando lilás bebê. É só contornar a sépala aí e
e esfumar para iluminar e tá dando mais volume à nossa pintura. Esfumar é apenas esfregar levemente o pincel no lilás e no violeta não, para que as tintas se misturem e fique um lilás ainda mais clarinho e entre meios os risquinhos do violeta. Vou fazer a mesma coisa nas outras duas e volto para a gente continuar. Já passei o clareador, o lilás e agora vou passar o violeta, fazendo os detalhes das pétalas da orquídea. Então, eu faço aqui um risco, divido ao meio, né? E venho puxando com movimentos arranhando, né? Fazendo alguns arranhadinhos. É bom deixar secar um pouco para fazer esses movimentos mais arranhadinhos. Agora, do outro lado, separando um pedacinho bem pequenininho, bem fininho, eu vou fazer a mesma coisa, indo para o lado esquerdo. Tô preenchendo por debaixo onde vai levar sombra e fazendo aqui onde também eu tô fazendo uma sombra para depois vir com a luz. Fica lindo você fazer essa separaçãozinha aqui, puxando, sempre deixando uma luz e uma parte escura antes de fazer a beirada. Agora eu começo fazendo as pétalas, né? Começo com a cor violeta, na verdade eu vou usar o branco, mas eu começo com uma primeiro violeta, para depois colocar o branco, e aí vamos fazendo as pétalas como se fosse uma folha. Não tem diferença nenhuma, é muito fácil de fazer essa parte. As outras são um pouco complicadas, mas se a gente tiver muita vontade de aprender, a gente consegue. Do outro lado, a mesma coisa, a gente vai fazer as pétalas, que são algumas vírgulas, e a gente vai esfumando. Olha, aquela parte que eu fiz escura, ela vai pegando por detrás do branco. Mesmo assim, a gente tem que dar uma retocada. E aí, o branco vai passar por cima daquela pétala embaixo, aquela parte de baixo. O branco vai pegar aqui também dentro do escuro, porque eu quero que o escuro apareça ali. Então, o branco vai ter que pegar por dentro do escuro. Aqui no meio, com um pincel bem pequenininho e durinho, que não tenha sido ainda... Eu vou chegar um pouquinho a tinta aqui, que ficou faltando, que não tenha ainda sido... molhado, né? Aí, com ele eu faço a parte de dentro, que é um risquinho com o branco ou com o lilás bebê, se você estiver usando. Um pincel que ainda não esteja úmido, né? Não tenha passado pelo clareador nem a água. Então, aí está. É dessa forma que eu fiz a orquídea, né? Lilás, que é a pedido de Lúcia Aguiar. Agora dá dando para vocês ver aí, né, a parte das pétalas que estão por cima da coluna, que eu passei o branco da mesma forma que passei na outra. Tive um probleminha e não deu para mostrar direito, mas temos também uma outra orquídea aí negra. Fica na playlist de folhas. Se vocês tiverem dificuldade de fazer, é só dar uma puladinha lá e olhar,
aqui vocês vão ver como fazer essa outra, essa parte de cima das pétalas. Então, agora eu já passei clareador, lilás, vou fazer a mesma coisa e volto pra gente dar continuidade na outra parte. Já passei clareador e agora eu vou passar o lilás nessa parte aqui, onde o risco tá diferente da outra que eu fiz, mas vamos conseguir acertar aqui. Vou passar o violeta aqui separando esse pedacinho. O branco tem que pegar por baixo e entrar dentro da pétala de cima. E a pétala de cima, ela desce, fechando essa parte de baixo. A gente vai fazer essa parte aqui, depois a gente vai acertar o resto, porque ainda tá meio confuso aqui, mas no final vai dar tudo certo. Agora, com o amarelo ouro, eu vou fazer aqui, né, um miolinho. Ele tem um outro nome, mas eu nunca me lembro. Vou colocar também um pouquinho de caramelo para dar uma sombra por baixo, para que ele não fique só no amarelo e fique sem luz, ó, sem profundidade. Então, um pouquinho do caramelo. Pega um pincel pequeno para trabalhos pequenos. Eu deveria ter feito antes para dar uma secadinha, porque agora eu vou ter que passar clareador aqui. Pus um pouquinho de branco para iluminar. E agora eu vou passar o clareador. Tá misturando um pouquinho com amarelo, não façam isso. Deixe secar um pouquinho para que não aconteça isso. Vou contornar o miolo com lilás. Muita gente faz aqui com amarelo. Eu acho que amarelo não combina muito com lilás. Então, eu resolvi fazer desta forma. Mas, se você quiser fazer com amarelo, também pode. Então, aqui eu passo o lilás. Contorno. E depois vou abrindo para os lados, como é o formato, a gente vai puxar o lilás no formato da parte que a gente tá pintando. Agora eu vou passar clareador em toda a parte que eu ainda não passei e volto pra gente continuar. Agora eu passo o branco e vou esfumar, né? Mexer a tinta pra cima e pra baixo nesta parte aí onde vocês estão vendo, misturando um pouquinho entre o cinza, o lilás, sem tirar tudo, deixando bem riscadinho. E agora eu vou usar o violeta. Vou contornar, puxar e levantar o pincel para que a tinta não chegue até o lilás. E assim eu vou fazendo, ó. Aperto, puxo, para não chegar até lá embaixo com a mesma cor. Aqui dos lados tem que ser pro lado de cá e o outro ao contrário. Aqui eu vou
consertar aquela parte que eu falei que não tava legal. Conforme eu for pintando aqui, eu vou consertar aquela parte lá, porque não tá dando certo. Ele tem que entrar dentro dessa parte aí que estamos fazendo agora. Então, dando continuidade aqui. Não esqueça, nós temos uma playlist de flores. Temos várias flores lindas lá. E tem também uma orquídea negra, bem mais detalhada, bem explicada. Caso tenha alguma dúvida, pode ser tirada nela. Mas eu creio que tá dando para vocês entenderem. Então, aí vamos fazendo, né? A gente começa, é como se fosse um cone, começa mais largo e vai afinando. Isso, sem chegar muito até lá embaixo. Em cima é mais escuro, embaixo vai pegando a claridade que eu deixei do branco. Tem várias formas de fazer e várias espécimes de catleia e de orquídeas também. Também no canal, na playlist temos também a Phalaenopsis, que é uma orquídea. Agora vamos escurecer aqui. É agora que entra consertar aqui onde não ficou legal. Porque tá faltando a parte de cima que entra dentro da coluna aqui, onde vamos trabalhar. Estamos trabalhando violeta. Vamos pensar aqui. Então, eu entro aqui e entro deste lado. Vou escurecer aqui. Aqui também. Porque a gente pega um risco assim, a gente tem que arrumar ele. E eu não arrumei. Então, agora aqui eu subo com o branco aqui. Que é essa partezinha que tá embaixo. Jogando assim, fazendo assim uma só, né? E a mesma coisa do outro lado. Aí vai encontrar com essas pontinhas de cima. Continuando aqui, para que não fique marcado, a gente vai passar o branco e depois passa um pouquinho de violeta para tirar, não ficar muito branco. Agora sim, tá começando a surgir o que eu queria fazer. É bom que dá pra gente arrumar fazendo aqui o vídeo e vocês podem ver como arrumar quando tiver alguma dificuldade também. Um pouquinho do violeta para escurecer esse lado. Um pouquinho de violeta aqui no meio porque ficou muito branco. Um pouquinho de violeta para separar essa parte, né? Que a pétala de baixo ela é escura, essa parte está por cima de tudo. Com o pincel filete, eu vou contornar esse pistilo aqui, esse miolo. E vamos fazer puxãozinhos. Tem que ter a mão bem levinha. A minha mão treme muito, não sai muito bom. Eu prefiro fazer com pincel durinho, que não tenha sido usado ainda. Não esteja úmido, né? Porque com o pincel filete ele não fica muito bom, não. E o pincel filete ele abre muito, então ele acaba estragando alguns trabalhos. Então a gente faz esses puxãozinhos, eu tô usando a cor violeta. Agora com o pincel número 4, mas você pode usar o 2 também. Eu vou fazer uma meia lua e vou puxar para baixo
da mesma forma que eu puxei com o violeta, mais largo em cima e mais fino quando chega embaixo. Eu não vou fazer em todos os lugares, só alguns. Isso que dá toda beleza e encanto à orquídea. Até que eu fiz bem perto, né? Tem que fazer mais distante um pouquinho, senão vai ficar muito embabadado. E aí está, né? Ofereço também esse vídeo de orquídea para minha amiga Dirce, que ama orquídea e me ajuda muito me enviando fotos de orquídea, o nome de cada parte da orquídea. Agora vamos fazer aqui com o pincel filete. Você vai tremendo, né? Tremendo o pincel como se estivesse escrevendo. E aí você vai fazendo pro lado de fora, nos lugares que não tem esses pontinhas brancas, que isso tem na orquídea. Faz de um lado e do outro para ficar tudo embabadinho. Então aí está a nossa orquídea. Sempre que der uma secadinha, é melhor retocar. Vou passar aqui um pouquinho de violeta e por trás de onde eu fiz as pétalas da folha branco, eu vou passar o violeta para ficar com mais profundidade e ficar mais vistosa. Também dentro dos lugares aí onde eu usei o violeta e apagou com o branco, né? Sempre apaga. Então a gente faz um retoquezinho, né? A gente volta e faz por trás, dando profundidade. E nem precisa usar outra cor, a mesma cor, porém com a tinta um pouquinho mais seca. Então, aí está, dei alguns retoques e vamos passar para o nosso botão, para terminar, para que o vídeo não fique aí muito extenso. No botão eu vou preencher, vou passar clareador e preencher com lilás e volto pra gente continuar. Com a cor lilás, eu vou dividir no meio o botão. Vou contornar as laterais e esfumar trazendo para o meio. Torno a parte de baixo. E também a parte de cima. Esfumo. E agora, com o branco, eu vou iluminar perto de onde eu fiz o risco violeta, trazendo um pouquinho do branco bem levinho para a beirada. A mesma coisa do outro lado. Agora, estou passando o clareador no cabinho e vou usar a cor sépia, contornando de um lado e do outro. Esfumando e deixando o meio mais claro.
mais um pouquinho de branco para dar mais luz. Estamos chegando ao final. Espero que tenham gostado. Muito obrigado por ter ficado até o fim. Um beijo e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!